noite a todos e a todas. Nós vamos continuar o nosso culto de ministros extraordinário da Sagrada Comunhão e nós vamos para o nosso 8º encontro. E vamos começar esse momento, como sempre, né, fazendo o nosso momento de oração. Se for ofício divino, diga a página para a gente acompanhar. Se for leitura bíblica, digam qual é a leitura bíblica para a gente poder acompanhar. Então, com a equipe de oração agora. Tá. O ofício divino vai começar na página, é o ofício divino, na página 474, bem no finalzinho. Aí passa para 475, viu? Posso começar? Encontraram aí? Tempo comum, quinta-feira, o ofício da tarde, na página 474. Muito bem, fiquem à vontade, viu? Tá bom. Vem, ó Deus da vida, vem nos ajudar. Vem, ó Deus da vida, vem nos ajudar. Vem, não demores mais, vem nos libertar. Vem, não demores mais, vem nos libertar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito. Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito. Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito. Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito. Aleluia, irmãs, aleluia, irmãs. Aleluia, irmãs, aleluia, irmãs. As lutas deste dia, nossa louvação. As lutas deste dia, nossa louvação. Amém? Recordação da vida, ou revisão do dia. Então, para recordar, nós vamos recordar um pouquinho do nosso domingo passado, né? Do nosso encontro passado, falar sobre domingo, sobre o dia do Senhor. Aí, hoje mesmo, eu estava vendo um videozinho, eu vi um vídeo que dizia assim: todos os dias nós temos que levantar preparados para matar um leão, né? Aí ela dizia assim: mas se fosse só um leão, estaria bom. Junto com o leão vem a anta, vem que era mais a cobra, a onça. Então vem a selva inteira. E a gente tem que estar preparado para matar todos esses animais, né? Todos esses bichos. Então, é só uma metáfora, né? Que a gente todo dia amanhece o dia já matando um leão a cada hora. E nós falamos do domingo, né? Que é no domingo, é o dia do Senhor, é onde nós vamos lá na missa para renovar a nossa fé, para a gente ganhar força, para enfrentar essa selva que é o nosso dia a dia. Então, que nós continuemos perseverando, né? E caminhando no caminho do Senhor, e que Deus nos dê força para continuar lutando, né? Amém? Agora a Francinalda vai ler o Salmo 132. Que página é essa, Francinalda? Na página 175. Do ofício divino, né? Isso. Encontraram? Pode começar. Vou ler mesmo na minha Bíblia. Javé, lembra-te de Davi e de suas fadigas todas, como ele jurou a Javé, e fez voto ao poderoso de Jacó.
Não entrarei na tenda, na minha casa, nem subirei à cama em que repouso. Não darei sono aos meus olhos, nem descanso às minhas pálpebras, enquanto não encontrar um lugar para Javé, moradia para o poderoso de Jacó. Ouvimos que ele estava em Éfratas, e a encontramos nos campos de Joá. Entremos em sua moradia e nos prostremos diante do seu pedestal. Levanta-te, Javé, vem para a tua mansão, vem com a arca da tua força, que teus sacerdotes se vistam de gala e teus fiéis exultem de alegria. Por causa de Davi, teu servo, não rejeite a face do teu Messias. Javé jurou a Davi uma promessa que jamais retratará. É um fruto do seu ventre que eu vou colocar em seu trono. Se seus filhos guardarem a minha aliança e os testemunhos que lhes ensinei, também os filhos deles para sempre irão sentar-se em seu trono. Porque Javé escolheu Sião e a desejou com sua residência própria. Ela é minha mansão para sempre. Aí vou habitar, pois eu desejei. Vou abençoar suas provisões com largueza e saciar seus indigentes de pão. De gala vestirei seus sacerdotes e seus fiéis exultarão de alegria. E farei brotar o vigor de Davi e acenderei uma lâmpada para os meus Messias. E vestirei seus inimigos de vergonha e sobre ele vai brilhar a minha coroa. Glória Amém. ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Como Era era no princípio, agora e Agora e sempre. sempre. Amém. Agora eu vou fazer a oração. Ó nosso Deus, por Jesus, teu Filho, e no Espírito, fonte de misericórdia, nos chamaste a viver na tua intimidade. Reforça o laço da união entre nós e de todas as pessoas que creem. Em ti, a unidade visível. Por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém. Pode fazer a parte da bênção, viu? A número 10. Eu vou fazer, então, a parte da bênção. Ó Deus, fonte de unidade e paz, nos faça viver na compreensão mútua, com um só coração e uma só alma, agora e sempre. Amém. Amém. Abençoa-nos o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja louvado. Muito bem, obrigado, a equipe da oração. Nós vamos caminhando já para o final dos nossos encontros, né? 10, 11 encontros, e vocês terão 4 encontros de prática aí na própria comunidade. E hoje nós vamos falar sobre o ano litúrgico. Eu vou abrir aqui os slides para vocês acompanharem. Digam se estão vendo ou não, viu? Estou abrindo aqui. Estão vendo? Não. Sim. Tá, nós vamos falar sobre o mistério celebrado ao longo do tempo. Nós estamos no nosso curso de MESC, Ministros Extraordinários da Sagrada Comunhão, e tem que decorar essa sigla,
que essa sigla aí é o nosso nome oficial, Ministros Extraordinários da Sagrada Comunhão, nosso curso online, que está acontecendo agora, nesse ano de 2023. Então, vamos lá. A celebração litúrgica tem uma estreita relação com o tempo. Acontece num determinado momento do dia, da semana, do ano, ou num momento especial da vida de uma pessoa ou grupo. Por isso que quando a gente diz que a gente vai celebrar, nós temos que ver o momento do dia que nós estamos celebrando, o dia da semana, o dia do ano ou momento especial. Pode ser casamento, aniversário, batizado, que pode ter que tenha missa com batizado, missa com casamento, missa de formatura, missa de bodas de casamento, e aí vai. Também expressa o sentido do tempo e da vida humana com base na Páscoa de Jesus. Como foi falado no encontro passado, o domingo é a Páscoa que nós celebramos de Jesus. E todo domingo nós fazemos essa memória. Claro que nessa memória a gente traz presente a encarnação, mas acima de tudo a paixão, morte e ressurreição da Páscoa. Por isso que a gente diz, Cristo é o nosso novo ano. Sua obra salvadora é o conteúdo do ano litúrgico. Nós temos um ano todo celebrando a Páscoa de Jesus. E cada domingo nós vamos olhando para Cristo e a sua obra salvadora. Vocês estão vendo esse símbolo aí? Já tinham visto esse símbolo em algum lugar? Sim, eu já. Tá, né? Se vocês estão vendo o sinalzinho lá em cima, vou ver se consigo botar aqui. Aqui onde começa o nosso calendário do ano litúrgico. Ele começa em que ciclo, o nosso calendário? Ciclo do Natal. Isso, nós temos 2 ciclos, o ciclo do Natal e o ciclo da Páscoa. E temos no meio um tempo, chamado tempo o quê? Tempo Comum. comum. O ano civil começa que dia? O ano civil? Minha gente, o ano civil começa que dia? 1º de janeiro. 1º de janeiro. E o ano Isso. litúrgico começa que dia? No término da festa de Cristo Rei. Isso. Primeiro domingo do Advento, com Cristo Rei, a gente termina o tempo comum e já está abrindo o ciclo do Natal. E aí nós temos no tempo do Advento os domingos. 4 domingos. Primeiro domingo do Advento, segundo domingo que é do Advento, domingo, né? domingo e 4º domingo. Cada domingo desse do Advento, nós temos uma vela. Em algumas comunidades usam vela branca e em outros lugares usam cores. Para cada cor, um domingo simbolizando um sentido. Quando terminamos esse tempo do Advento, nós chegamos no Natal de nosso Senhor Jesus Cristo. O que é mais importante? O Natal do Senhor ou o domingo de Páscoa que está lá embaixo, no ciclo da Páscoa? Qual é o mais importante? A encarnação ou o mistério da ressurreição? Qual é o mais importante? O principal, digamos assim, da nossa fé. O Natal ou a Páscoa? A Páscoa. A Páscoa. E aí, o ciclo do Natal compreende o tempo do Advento, com 4 domingos, o Natal do Senhor, que nós temos a vigília, e muita gente confunde o 24 com o 25. Celebra o Natal 24 e esquece dos dias 25. Na realidade, o 24 é a vigília de Natal. O Natal é no dia 25, no caso, para nós cristãos. E aí, no tempo do Natal, nós temos a festa da Sagrada Família, que é um domingo. Outro domingo, Santa Mãe de Deus, que geralmente pode cair no domingo ou não. E a festa da Epifania do Senhor, ou seja, a manifestação. E aí, fecha-se o ciclo do Natal, e aí nós começamos o tempo comum.
O tempo comum se abre com a festa do batismo do Senhor. E aí, com o tempo comum, nós vamos celebrando alguns domingos, depois a gente para alguns desses domingos e começa o ciclo da Páscoa. E o ciclo da Páscoa começa com o tempo da Quaresma, que tem a quarta-feira de cinza, que começa a Quaresma, e temos 4 ou 5 domingos da Quaresma. Tem domingo, tem ano que é 4, tem ano que é 5. Depois, nós temos a Semana Santa, que nós começamos com o domingo de Ramos, ou domingo da Paixão, e aí nós temos a segunda-feira, a terça-feira, a quarta-feira da Semana Santa, e antes nós temos a semana caçadeira, que antecede a Semana Santa, mas a Semana Santa começa com o domingo de Ramos. E aí o Tríduo Pascal. O Tríduo Pascal, ele começa, na realidade, a quinta-feira, ele está abrindo o Tríduo Pascal, a abertura, e esse Tríduo Pascal permanece na sexta e no sábado. E o domingo é a Páscoa do Senhor. Quando nós terminamos o domingo de Páscoa, essa Páscoa se prolonga dentro do domingo de Páscoa. E aí nós temos o segundo domingo, o terceiro domingo, o quarto domingo, o quinto domingo e o sexto domingo. E aí nós começamos a festa da Ascensão, e aqui no Brasil nós celebramos a Semana da Unidade. O que é a Semana da Unidade? É uma semana que a gente reza pela unidade dos cristãos. E cristãos de várias igrejas que pertencem ao CONIC, ao Conselho Nacional das Igrejas Cristãs. E aí tem outras igrejas que são cristãs, mas que não são católicos, mas são cristãos. E aí, essa semana vai da festa da Ascensão até a festa de Pentecostes. E aí, com a festa de Pentecostes, a gente fecha o ciclo da Páscoa, e no domingo seguinte é a festa da Santíssima Trindade, ou a festa da comunidade. E aí a gente retoma, continua os domingos do tempo comum. Que aí nós vamos até a 33ª semana e chegamos no domingo de Cristo Rei. Próximo domingo é Cristo Rei, é o domingo que se encerra, que fecha o calendário do ano litúrgico e abre o novo ciclo. Tá bom? As vidas são marcadas pelo tempo. A vida humana é marcada pelo tempo. Nascemos, crescemos e sabemos que um dia seremos colhidos pela morte. Os filósofos sempre se perguntam o que é o tempo. Atualmente, com a correria do dia a dia, muito se fala em aproveitamento do tempo. E tem muita gente que diz que não tem tempo, né? Que às vezes é engolido pelo tempo. Estão vendo aí? Muita gente diz que não tem tempo para falar de Deus, não tem tempo para falar do Evangelho, não tem tempo para evangelização. E encontra tempo para fazer tantas outras coisas. A compreensão do tempo na tradição judaica. Nós sabemos que nós, católicos, cristãos, somos ligados ao judaísmo, ao povo judeu. O povo judeu é muito sensível à temporalidade. Apresenta-nos Deus inserido no tempo, na história. O tempo é marcado pela intervenção divina na história, transformando Cronos em Kairos. Ou seja, o Kairos, o tempo da manifestação de Deus, um tempo especial. O tempo tem um começo, que nós chamamos de criação, uma continuidade, marcada pelas promessas de Deus e pela profecia. E um fim, que nós chamamos de plenitude, é ejaton, ou a parousia. O tempo da parousia é o tempo do final dos tempos, e que nós estamos caminhando, esperando justamente esse final dos tempos, caminhando aqui na Terra. E tem o Sabá, que é o dia para o Senhor, o dia da memória da libertação da escravidão e da aliança. No caso, o Sabá é o dia santo para o povo judeu, sábado, né? E para nós, com a ressurreição, passou a ser o domingo, como nós conversamos na semana passada.
A maneira cristã de entender o tempo. Os cristãos herdaram da tradição judaica o modo de ver o tempo, marcado por eventos significativos de intervenção do Senhor na história. A gente diz que Cristo, ontem e hoje, ele é o princípio fim e fim. É o alfa e o ômega, ou seja, o princípio e fim. Alfa é princípio, ômega, o fim. Ele é ontem e hoje. A ele o tempo e a eternidade, a glória e o poder pelos séculos sem fim. É assim que se reza no dia que vai se colocar os cravos no círio, para lembrar desse tempo que Jesus marca. Na pessoa de Cristo, a eternidade irrompeu na história, transformando-a, dando-lhe um novo sentido. Deus teve compaixão do seu povo e desceu para salvá-lo, para recriá-lo. Por isso que Jesus é Deus, só que Jesus, sendo Deus, se encarna, se torna homem, humano como nós, menos no pecado, e homem como nós, ele sofre, ele sente dor, ele sente fome, ele é perseguido pelo demônio, porém, claro, ele é livre do pecado, assim como é também a bem-aventurada Virgem Maria. E aí, o mistério da encarnação, esse Deus manda o seu filho, que também é Deus, que faz parte da Trindade, mas ele vem com a missão de nos salvar, de recriar. Ele não é criador. Criador é o Deus Pai. Mas o Deus Filho, ele vem recriar a humanidade. E aí nós temos muitas citações bíblicas quando fala desse tempo. Gálatas 4:4 diz: quando chegou a plenitude dos tempos, enviou Deus o seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sob a lei. Então, é a plenitude. Depois, em Efésios 1:9-10, dando-nos conhecer o mistério da sua vontade, conforme decisão prévia que lhe aprove tomar para levar o tempo à sua plenitude. Ou seja, a plenitude acontece com a encarnação do Filho de Deus, que também é Deus. Há de em Cristo encabeçar todas as coisas, as que estão no céu e as que estão na terra. Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje. Ele o será para a eternidade. Esse é Jesus Cristo. É o tempo do ontem e é o tempo do hoje. Apocalipse 1:17-18. Não temas, eu sou o primeiro e o último, o vivente. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do Hades. Ou seja, ele tem a morte, ele tem a chave da morte, ele tem o lugar que nos tira do fogo da geena, do fogo do inferno. Um templo próprio para a celebração do mistério cristão. E aqui é aquele mesmo desenho lá do ano litúrgico, só que aqui ele vai dizendo tudo que nós celebramos, especificando cada um do tempo. O tempo comum tem 2 momentos, 2 etapas, né? E nós vamos ter o primeiro momento celebrando do segundo domingo até o sexto domingo do tempo comum, depois a gente continua, e aí depois a gente volta do 12º até o 33º. E o 34º é a festa de Cristo Rei. Aí tem a Páscoa, tem o tempo da Quaresma, aqui a Semana Santa, que nós vivemos, e o tempo da Páscoa, o tempo ordinário, que a gente chama tempo ordinário, é o tempo comum. Ele tem esse talau verde, né, maior, e o menor aqui, que são as primeiras semanas, e depois do maior, que é a segunda parte do tempo comum. Como nasceu o ano litúrgico? Os primeiros cristãos continuaram a frequentar o templo e a celebrar as festas judaicas. Passado o sábado, reuniam-se ao cair da tarde para iniciar o domingo, o dia do ressuscitado. Antes da ressurreição, o povo judeu celebrava o sábado,
Mas após a morte e a ressurreição de Jesus, esse povo judeu, que começa a ser um grupo de cristãos, começa a se reunir à boca da noite, ao cair da tarde, para iniciar o domingo. Eles fazem a vigília, e aí o domingo, o dia do ressuscitado. Antes do nascer do sol, ou no início da manhã de domingo, reunia-se novamente para fazer memória do Cristo. Liam as Sagradas Escrituras e as completavam com a partilha daquilo que tinham ouvido de Cristo ou dos apóstolos e celebravam a Eucaristia, que é a fração do pão, em memória da Páscoa do Senhor. Por isso que na missa o indicado é usarmos o pão ázimo, que é um pão feito de fermento, só fermentado. Claro que como nós não temos como fazer tudo isso, a gente já compra as hóstias pré-fabricadas, né, prontas, e aí comungamos a hóstia e tem missa dominical que o padre dá tanto a hóstia consagrada, como também nos dá do cálice, do vinho consagrado. A gente chama a comunhão sobre as duas espécies. Podemos ter a comunhão sobre duas espécies, ou pode ter a comunhão só do corpo, só do sangue. Tanto um ou como do outro, nós estamos celebrando a Eucaristia, estamos participando do banquete da vida. O núcleo fundamental do ano litúrgico é o domingo, que é a nossa Páscoa semanal. Com o tempo, os cristãos passaram a celebrar uma vez por ano, com maior solenidade, a festa anual da Páscoa. No domingo depois do dia 14 de Nissan, após a lua cheia do equinócio da primavera no hemisfério norte. Por isso que a festa está muito ligada ao sol e à lua. Ao redor desse núcleo central, foi se acrescentando outras festas para celebrar outras intervenções divinas, ou seja, manifestações de Deus na história, e para fazer memória das testemunhas do Senhor, os santos e as santas. A sacramentalidade do ano litúrgico. Aos sinais visíveis do tempo, amanhecer, entardecer, as estações, associamos a memória do mistério pascal de Cristo. É por isso que podemos falar da sacramentalidade do ano litúrgico. Santo Agostinho falava do domingo como sacramento da Páscoa. O Papa Leão Magno chama o Natal de sacramento da Natividade do Senhor. Assim como nos sacramentos, celebramos as festas do ano litúrgico no hoje. Tudo isso é uma forma de atualizar. E aqui tem alguns trechos da oração do dia do Natal, da noite, um versículo do Salmo, uma parte do Salmo 95, que é cantada na festa do Natal do Senhor, na noite da vigília, o prefácio do Natal 3, e a oração depois da comunhão no Natal do Senhor, porque nós temos no Natal a missa de manhã e a missa da noite, ou a missa da tarde e da noite. A oração do dia da Epifania do Senhor, prefácio do batismo do Senhor. Aqui está também um pedaço da oração sobre as oferendas do batismo do Senhor. E aí eu vou deixar para vocês lerem com calma. No ano litúrgico, nós temos chamado do ritmo. O ritmo diário é o ritmo de todo dia. Vocês lembram que nós falamos da liturgia das horas, ou ofício divino das comunidades? Vocês lembram? Vocês lembram? Digam aí. Sim. Pois é. E a gente falou que ela é a oração oficial da igreja. Essa oração a gente reza todos os dias. É chamada o ritmo diário. Como nós não temos a liturgia das horas, que é uma oração mais complicada, que são os volumes que eu mostrei para vocês, nós leigos, que temos dificuldade de relar a liturgia das horas, podemos fazer o ofício divino das comunidades. E no nosso ofício nós temos a oração da manhã e a oração da tarde. No Liturgia das Horas, nós temos a oração da manhã, a oração para cada momento do dia, a oração da tarde e a oração da noite, que nós chamamos das completas. No nosso ofício, nós só temos a oração da manhã, a oração da tarde, no sábado, a oração de vigília e o domingo do Senhor.
que a gente disse que o ofício ele pode ser feito com celebração da palavra e comunhão, ou pode ser feito também sem a celebração da palavra, só o ofício divino. Tem comunidades que, durante a semana, tem geralmente uma missa ou 2 missas e deixa os outros dias para o ofício divino na igreja. Aqui na catedral, toda quarta-feira tem o ofício divino. Lá em Teresina tem a igreja de São Benedito, que todos os dias tem a missa pela manhã com a liturgia das horas. E eu conheci também uma diocese que eles, na catedral, fazem 3 dias de ofício divino e 2 dias de missa. Esse é o chamado o ritmo diário. E aí, esse ritmo diário, nós vamos celebrando desde o ciclo do Natal, o tempo comum com a sua primeira parte, o ciclo da Páscoa e o tempo comum, a sua segunda parte, até chegar à festa de Cristo Rei e começar o ciclo do Natal. Todos os dias são santificados pelas celebrações litúrgicas do povo de Deus. O dia litúrgico se estende de meia-noite a meia-noite. A celebração do domingo e das solenidades, porém, começa com as vésperas do dia precedente. Por isso que nós celebramos no sábado à tarde ou à noite, já celebramos a liturgia do domingo. Em algumas comunidades, a missa do sábado à noite a gente chama missa de preceito. É toda a liturgia do domingo, porque ali já começa as vésperas do dia precedente, do domingo. E, se tivermos solenidade, temos a vigília. Ao entardecer, recorda-nos a paixão do Senhor e o nascer do sol, a sua ressurreição. Isso aqui é importante, gente. Toda vez que a gente faz o ofício, de manhã, ao nascer do sol, nós lembramos de quê? O mistério da... O quê? Me digam aí. O nascer do sol. Alguém diz? De manhã é o quê? É o mistério da... minha gente, de manhã, ao nascer do sol, quando a gente reza de manhã, é a encarnação ou a ressurreição? Alguém responde? Estou perguntando. Nascer do sol é a ressurreição, Isso. E ao entardecer é o quê? a paixão do Senhor. Por isso que nós fazemos a oração da manhã e a oração da tarde. Amanhã, ressurreição. À tarde, a paixão. E quando a gente faz a oração da noite, a gente vai pedir um sono tranquilo, um sono restaurador. Antigamente a gente dizia assim, uma morte feliz. Mas agora a gente pede só uma noite santa e agradável. O ritmo semanal é a missa ou a celebração dominical da palavra. CDP quer dizer celebração dominical da palavra. O domingo é o dia do Senhor. Então, nesse dia, é semanal, viu? Que eu troquei aqui, ficou terminal, mas é semanal. O ritmo semanal não pode faltar a missa. Se o padre não tem condição de ir em todas as comunidades, então, naquela comunidade, faz a celebração dominical da palavra de Deus. Alguém uma vez me perguntou, e a missa, a cadeira do presidente? Na realidade, a cátedra é só do bispo. O bispo tem a cátedra, como tem o bispo de Roma, a cátedra dele, que fica na catedral. Em todas as igrejas matrizes, em todas as comunidades, as igrejas e capela, tem a cadeira do presidente da celebração. Se é o padre, ele senta na cadeira do presidente. Se é o ministro da palavra que está presidindo, ou o ministro da Eucaristia que está presidindo, ele senta na cadeira do presidente, não tem nenhum problema. Agora, tem gente que às vezes acha a cadeira muito longe e prefere, às vezes, botar uma cadeira mais próxima ou na frente do altar. Quando se celebra o ofício divino, pode também botar as cadeiras na frente do altar. Tanto na celebração da palavra, com ofício divino ou sem ofício divino, geralmente se orienta que esteja o ministro da Eucaristia, o ministro da palavra, quem vai cantar o salmo senta lá também, e quem vai fazer a munição, que a gente chama de comentário. Que, na realidade, o comentário, depois nós vamos explicar direitinho, que em alguns lugares a gente segue o folheto, faz o comentário logo no começo. Mas, na realidade, a munição, que nós chamamos de comentário, a munição ambiental,
ela se faz depois que o presidente faz o Em Nome do Pai. Antes, o comentarista ou o animador litúrgico só convida a assembleia para começar a celebração com canto. Aí a celebração começa com canto, e aí tem a procissão de entrada. Mas o canto de entrada não é para receber o padre ou a procissão. E tem muita gente que diz assim, com canto de entrada vamos receber a procissão e o celebrante. Não, o canto de entrada é para começar a celebração. É para colocar toda a comunidade celebrante dentro do sentido daquela celebração. Se é o domingo, e o canto tem que falar justamente da beleza daquele dia que nós estamos celebrando o domingo. Se é celebração da palavra, também tem um canto que pode ter a procissão de entrada normalmente. Agora, a celebração da palavra, da missa, não tem procissão de ofertório, porque não se consagra a celebração da palavra. Mas pode ter uma entrada com pão e uva? Pode. E essa uva pode ser partilhada no final. Esse pão, se não tiver a comunhão eucarística, pode ser partilhado no final. Se for, também pode partilhar esse pão com as crianças no final, não tem nenhum problema. Só que a gente não chama de procissão das oferendas. A gente chama de momento da partilha. Momento da partilha. Porque as oferendas é só na missa. Que a gente chama de procissão do ofertório, mas na realidade é momento das oferendas. Não sei se vocês estão percebendo. Então, no domingo, quem preside senta na cadeira do presidente. E aí, quando é só ofício divino, pode botar as 3 cadeiras na frente e ficar o presidente do ofício, o salmista e quem vai fazer a leitura bíblica. Aí pode ter os 3 de veste. Quem vai fazer a leitura bíblica do ofício divino, quem vai presidir o ofício do começo ao final, e quem vai fazer o salmo. Ficam os 3 lá de veste. E aí está aqui mais outra vez, novamente, a questão do ano litúrgico. Ele começa lá com o tempo do advento, né? E Cristo Rei é a 34ª semana, aí começa o ano litúrgico. Estão vendo lá o sinalzinho, né? Início do ano litúrgico, ele vai fazendo todo esse círculo. Aí tem o tempo do advento, o tempo do Natal, o tempo comum, quaresma, o tríduo pascal. O tríduo pascal, a quinta, começa com a quinta, sexto, sábado, e o domingo de Páscoa, que encerra esse tríduo pascal. Aí, o domingo de Páscoa já é o que é considerado o primeiro domingo, aí continua a sequência dos domingos de Páscoa. Cada domingo é uma Páscoa. Mas, no tempo da Páscoa, nós temos segundo domingo, terceiro domingo, quarto domingo, quinto domingo e sexto domingo. Até chegar a Ascensão do Senhor e depois da 7ª semana, que é a festa de Pentecostes. E aí depois nós voltamos para o tempo comum, retomando com a festa da Santíssima Trindade, temos a festa do Corpus Christi, e aí depois a gente retoma a partir do 12ª semana do tempo comum, e aí continua. Aqui o tempo comum ele vai da primeira até a 11ª semana, primeiro bloco. O segundo bloco vai da 12ª até o 34º, que é o domingo de Cristo Rei, que nós vamos agora celebrar nesse domingo. No primeiro dia de cada semana, o domingo, a igreja, por uma tradição apostólica que tem origem no próprio dia da ressurreição de Cristo, celebra o mistério pascal. Por isso, o domingo deve ser dito como o principal dia de festa. Então, para nós, não é o sábado, mas o domingo. O domingo é, ao mesmo tempo, o primeiro e o 8º dia. O primeiro dia, dia da ressurreição, e o 8º dia, quando se termina toda a criação. No mesmo dia em que o mundo foi criado, a ressurreição de Cristo inaugura um novo mundo, uma nova criação, apontando-nos para o dia sem ocaso, o que nós acreditamos que diz lá no livro do Apocalipse de São João. Eu, João, vi o novo céu e a nova terra.
é o novo mundo, é o que nós estamos esperando para a vida eterna, que está para além do tempo. E aí todos nós estamos construindo, por isso que a gente fala que a igreja aqui na Terra, a igreja peregrina, que vai rumo à igreja celeste, ou seja, a igreja triunfante. A igreja peregrina que está na Terra e a igreja celeste é a igreja triunfante que está no céu. Nos reunimos no dia do sol, pois é o primeiro dia em que Deus criou o mundo e transformou as trevas e o caos. E no mesmo dia, Jesus Cristo, nosso Salvador, ressuscitou dos mortos, dizia São Justino num livro chamado Apologia. E o domingo é o dia da reunião semanal dos cristãos, dia da Assembleia Litúrgica. Sem o domingo, não podemos viver. É verdade. E aí, o que o diácono disse no domingo passado, no encontro passado, né? Um domingo sem missa é uma semana sem Deus. Isso para nós que acreditamos. Eu costumo dizer que a missa ela é tão importante, gente, que ela é mais importante até do que o meu salário. É o dia da Eucaristia, do Memorial Pascal do Senhor. É o dia da festa e da alegria, do descanso merecido e da confraternização em família e entre os amigos. Por que queremos a vida eterna se nem sabemos o que fazer num domingo à tarde? Tem gente que fica pensando o que vai fazer. E aí nós temos um documento chamado Didascália, que ele diz, no dia do Senhor, deixem tudo e zelosamente corram à sua assembleia, ou seja, corram para a igreja, para o templo, porque é o louvor de vocês a Deus. Caso contrário, que desculpa terão junto de Deus aqueles que não se reúnem no dia do Senhor para ouvir a palavra de vida e nutrir-se do alimento divino que permanece eternamente. E aí, o ritmo anual que nós fazemos cada domingo. E aí, o ritmo anual, nós vamos celebrando o ciclo do Natal, o tempo comum e o ciclo da Páscoa. Entre um ciclo e o outro, nós temos o tempo comum. Estão vendo aí? Então, começamos com Cristo Rei, depois nós começamos o ciclo do Natal, que tem Advento, depois tem o Natal, depois tem o tempo do Natal, que vai até o batismo do Senhor. Depois a gente começa do primeiro domingo até o 12ª semana, o tempo comum. Aí depois começamos o ciclo da Páscoa. Tem a Quaresma, com os seus domingos, começando na quarta-feira de cinza, a Semana Santa, o Tríduo Pascal, começando abrindo na quinta-feira, aí tem a sexta, o sábado, o domingo de Páscoa, que é o primeiro domingo, e aí depois continua com o segundo domingo até o sexto, e aí vai concluir com a festa da Ascensão e o domingo de Pentecoste, que é, para nós aqui no Brasil, a Semana da Unidade. E aí reabrimos novamente o tempo comum com a festa da Santíssima Trindade, que a gente chama a festa da comunidade, e aí continua com o 13º domingo, até o Cristo Rei, que é o 34º domingo do tempo comum. O ano litúrgico, exteriormente, é computado com base no movimento da Terra em torno do Sol, mas cujo sentido é o da gravitação dos homens, da criação, do tempo em torno de Cristo. Tudo que nós celebramos, festa de santos, festa dos mártires, festa de Nossa Senhora, que agora no missal diz para a gente chamar de bem-aventurada, e não Nossa Senhora, mas bem-aventurada, está tudo dentro do ano litúrgico. O ano litúrgico organiza-se a partir do ciclo lunar, que nós chamamos de festas móveis, e completa-se com o ciclo solar, que são chamadas festas fixas. Então, festas móveis são aquelas que não têm uma data fechada, mas, de acordo com o calendário, ela acontece, mas vai mudando as datas. E as festas fixas são aquelas que estão fechadas naquela data. Existem dois tempos fortes, o ciclo do Natal e o ciclo da Páscoa. E aqui vai explicar sobre cada um deles. Vocês vão ver na apostila de vocês falando de cada um desses tempos aqui. Está tudo na apostila de vocês. Se vocês pegarem lá na apostila de vocês, vocês vão ver ela explicando cada um dessa parte que eu estou falando do ano litúrgico. Está lá a partir do 2.4.
E aí, lá no ponto 4, vai falar, 2.4.1 vai falar do advento, 2.42 vai falar do Natal, no 2.43 vai falar da Quaresma, depois 2.44 vai falar do Tríduo Pascal, aí vai falar a importância da Quinta-feira Santa, a Sexta-feira Santa, que é o único dia na igreja do mundo inteiro católica que não tem missa. É só uma celebração, e nessa celebração nós fazemos a adoração da cruz, porque é o dia da paixão e morte de Jesus Cristo, e nesse dia não tem as espécies consagradas na missa, mas são as espécies que foram consagradas na missa da quinta-feira, da missa do Senhor. E aí nós comungamos das hóstias já consagradas, porque nesse dia não tem missa em lugar nenhum, na sexta-feira santa. E aí no outro dia nós temos o sábado santo, que muita gente chama sábado do aleluia, mas na realidade é só o sábado santo, que é a vigília pascal. E essa vigília pascal é a mãe de todas as vigílias. E aí depois do domingo santo. Se vocês forem ver na apostila de vocês, ela vai falar do sábado santo e vai explicar como é a liturgia da luz, a importância, a liturgia da palavra, a liturgia batismal e a liturgia eucarística. E aí depois tem o tríduo pascal, a sexta, o sábado, o tempo pascal que nós celebramos, aí tem alguns prefácios, a festa de Pentecostes, está aqui o prefácio, depois retomamos o tempo comum. E aí, para o tempo comum, tem os prefácios, tem as festas de Maria e dos santos, e aí também tem alguns prefácios. Nós celebramos todos os santos e santas, e aqui está uma oração. E nós temos também um anúncio das solenidades móveis do ano, que na celebração, o bispo, na catedral, faz o anúncio, e o padre, na celebração do domingo, ele faz esse anúncio com essas palavras aí, anunciando a celebração de todo o ano litúrgico. Aí ele começa a dizer a celebração do litúrgico, começando com as cinzas no início da Sagrada Quaresma, aí ele vai dizer o dia que vai cair naquele ano, no caso de 2023, que já está terminando, aí ele vai fazer esse anúncio em 2024. Aí a festa da gloriosa Ascensão do Senhor, dia, a festa de Pentecostes, dia, a festa de Corpus Christi e o primeiro domingo do Advento. E aí também ele faz o anúncio das festas da Santa Mãe de Deus, tudo tendo Cristo como o Senhor do tempo e da história. Para ele, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Ó, tá tudo isso aqui, nós tiramos da Bíblia de Jerusalém, de um livro chamado Mistério Celebrado, da irmã Ione Bush, a Congregação para o Culto Dominical, o Culto Divino, as normas universais do ano litúrgico e calendário romano geral, e está também na Instrução Geral do Missal Romano, Introdução ao Lecionário, que depois nós vamos, quando a gente for falar da missa, nós vamos novamente retomar a Instrução Geral do Missal Romano e a Introdução ao Lecionário, e ver a importância que tem os livros da liturgia. Eu aconselho vocês a lerem do 2.4 até o 2.47, que vai falar das solenidades, festas de memória durante o ano. E aí, o ano litúrgico e o ritual romano no missal romano. Aqui tem um texto que fala sobre a reconciliação. Eu vou deixar esse material sobre a reconciliação para vocês lerem depois com calma sobre a reconciliação, tá bom? A importância que tem a reconciliação e esse sacramento na nossa igreja, tá certo? Então, eu vou parar por aqui e vou deixar que vocês se manifestem sobre esse tempo bonito que nós falamos do ano litúrgico, que tem... Quero chegar aqui no
no calendário, que tem os ciclos do Natal e da Páscoa e o tempo comum. Agora é hora de vocês se manifestarem, dizerem o que chamou a atenção, o que não compreenderam, o que acharam de interessante, descobriram coisas novas, aprenderam coisas novas. Agora eu deixo vocês falarem. Bora ver se o povo fala, Fonte. Vamos sim, né? Vamos trabalhar para isso agora. Nós temos aí 8h01, né? O espaço está aberto para cada um que queira se manifestar, tá bom? Tirar suas dúvidas ou acrescentar em cima daquilo que Paulo acabou de falar, dentro desse espírito da liturgia, né? Dos ciclos que nos leva a ter uma consideração mais aprofundada. Como é belo falar da estrutura da igreja, né? Como ele nos mostra a realidade de tudo aquilo que é. Quando nós estamos dentro das nossas paróquias, das capelas, enfim, ou até catedral, nós vimos, de acordo com cada ciclo, né, cada tempo, a realidade acontecendo. E, a melhor dizendo, a cada domingo, né, nós vimos que a liturgia nos mostra isso. Cada dia ela foca em uns dados importantes. Por isso que nós temos toda semana a reunião da liturgia, para poder preparar tudo aquilo que vai acontecer no domingo, porque cada um é mais belo do que o outro. Então, esse é a base, é o princípio. E aí depois a gente denota dentro de todos esses ciclos como ela é bela. E as pessoas começam a perguntar para a gente, dentro da igreja, por que, nós nem falamos ainda, mas eu vou dar um toque, a cor da veste do padre, porque os ministros, os leitores, vestem no domingo uma cor, no domingo já é outra. Tudo isso faz parte desse ciclo. Dentro do ciclo do Natal, a gente canta uns cantos. Dentro do tempo comum, cantamos outras espécies de canto, assim como da Páscoa, e assim por diante. É muito bela a liturgia. Então, esse espaço fica para que a gente possa realmente esclarecer mais sobre esse ciclo que nós acabamos de ouvir. Vamos lá. Só relembrando, nós já conversamos num encontro e ficou de vocês lerem sobre aquela questão da liturgia, sobre a questão dos principais elementos que constituem, sobre os símbolos, sobre os gestos, sobre as cores litúrgicas, viu? E agora vocês vão ler sobre o ano litúrgico. Verdade. Deu para a gente diferenciar se alguém perguntar qual a diferença do ano escolar, o ano civil e o ano litúrgico, a gente conseguiria explicar essa diferença? Tem diferença o ano litúrgico para o ano civil, para o ano escolar? Alguém conseguiria dizer? Vamos lá, pessoal. Quem se manifesta aí, começando pelo ano civil, por exemplo, que é o dia a dia da gente, né? A gente já tem decorado, né? Quando começa o ano civil e quando termina. Isso. Quem é professor geralmente tem um calendário, que aí tem o ano escolar que tem que cumprir 200 horas aulas. Aí tem o dia que começa e o dia que termina, daquele calendário escolar. E aí tem o calendário escolar da zona urbana, da zona rural, para quem é comunidade quilombola, para quem é indígena, para cada um tem, né? Para quem está no campo, tem o seu calendário. Mas se alguém pergunta para vocês qual a diferença do calendário litúrgico para o calendário civil, o que vocês diriam? Quem gostaria de falar um pouquinho mais? Eu já estou falando muito e o Afonso também. Exato. Quem gostaria de dizer um pensamento?
O que conseguiu aprender sobre esse ano? O ano litúrgico e a diferença dele para o ano civil. Alguém? Bora, gente. Queria ouvir um de vocês. Cadê a nossa coordenadora aí? Para Sinalva. Não, vê se alguém fala. É. Pelo menos umas 2 pessoas. Estou achando o Vamos lá, povo muito caladinho, hein? Sim, eu acho que é porque o clima está meio legal, Paulo. Meio querendo chover, meio assim, meio lá. Está todo mundo meio que enrolado ainda. Mas vamos lá, pessoal. Vocês compreenderam que tem diferença do ano litúrgico para o ano civil? Digam sim ou não. Sim, foi bem explicado, bem exemplificado. Foi uma aula bem agradável. E aí a gente tem consciência, né, que o ano litúrgico inicia no primeiro domingo do Advento, né, 4 domingos antes do Natal, e a gente vai tendo consciência que é diferente do ano civil e do ano escolar também. E tem os tempos, né, o ciclo do Natal, o tempo comum, o ciclo da Páscoa, e dentro desse ciclo, desse tempo, tem vários acontecimentos e festividades. Muito bem, Marília. Marília resumiu tudo o que a gente falou. E aí Exatamente. eu vou botar para vocês, além desse material da aula de hoje, eu vou botar 2 textos da Escola Diocesana de Liturgia, que a gente fez agora com a Rede Celebra, e nós estudamos 3 etapas online, uma sobre o ofício divino, o primeiro foi sobre a celebração da palavra, o segundo sobre o ofício divino, o terceiro sobre a Eucaristia. E eu vou mandar para vocês 2 textos, um falando do ritmo diário, que é a oração do ofício divino, ou liturgia das horas, e o outro sobre o ritmo semanal, falando sobre a importância da missa e a celebração da palavra. Esse texto é interessante que vocês vão ver até as orações eucarísticas. Se vocês puderem imprimir e complementarem a apostila de vocês, tá bom? Hoje está ok. Acho que por hoje está bom, né, Afonso? Com certeza, não tenho dúvida disso. Ok, o assunto foi bem explanado, né? Só me enriqueceu mais ainda, né, de tudo aquilo que a gente já vê no dia a dia. Fantástico. Parabéns, Paulo. Sim, eu acredito que agora a gente pode já ir para os finais, né? Então, vamos ver quem vai ficar para a próxima oração. Não vai ser quinta agora, mas passando essa quinta na outra. Quem ficaria? Bora ver aí, Maria Santinalva. Quem é que não ficou ainda em oração? Ajuda aí, quem é que não ajuda? Eu estou sentindo falta dos homens do nosso grupo. Mas hoje só tem o Afonso. Eu não encontrei Os outros sumiram. Eu já vi a cara de... Ei, Paulo, já vi a cara de uma para fazer a oração aqui. Já? Diga aí quem. Marília. Aceita, Marília? Acredito que ela aceita, sim. Aceita? Posso fazer a oração, só não sei cantar, gente. Eu não sei cantar, não. Eu faço não se preocupe, não. Na hora de cantar, você pede para alguém, você só prepara e na hora você pede para alguém cantar. Quem ajuda a Marília? Pronto, eu estarei aqui pronto para ajudar na hora do canto. Certo. O Afonso. Então fica Marília e Afonso, né? Aí pronto, eu posso fazer a oração do ofício ou... Geralmente nós estamos fazendo a oração. Eu entro em contato, viu, com você para a gente organizar, tá bom? Lembrem, a oração do ofício é o ritmo diário. Sim. Nós estamos fazendo o ritmo diário, né? Uhum. E no final a gente sempre encerra com a oração do ministro. E o ritmo semanal é a missa, em primeiro lugar. Se não tem condição de ter a missa, a celebração da palavra dominical. Que a celebração pode ser celebrada com ofício e com comunhão, ou celebração da palavra sem ofício e sem comunhão. E aí vai depender se vai ter ministro da palavra e da Eucaristia. Tem ministro que já é da palavra e da Eucaristia.
e está no mesmo momento exercendo os dois ministérios. Então, vamos para a nossa conclusão. Sim, sim, vamos lá. A pessoa que ficou responsável pela oração do ministro? Pronto. Falta a pessoa para assumir a oração do próximo encontro. Temos aí a Gorédia, a Sônia, que ainda não participaram com a oração. Eu já anotei o nome do Afonso da Marília. Marília, isso. Ah, tá. Posso começar? A oração do ministro, posso começar? Pode. Pode. Senhor, a igreja me confiou o ministério extraordinário da Eucaristia. Constituiu-me servidor da comunidade em assembleia que compartilha a mesa fraternal, a comunhão, a consolação dos enfermos, anciãos e impedidos para que se fortaleçam com o pão da vida. Eu sei que é, em primeiro lugar, um serviço, porém, intimamente, o descubro como uma honra, por meu intermédio. Através de minhas mãos, faço possível a comunhão de meus irmãos contigo, do sacramento do teu corpo e do teu sangue. Por isso, Senhor, te consagro meus lábios que te anunciam, minhas mãos que te entregam e te consagro meu ser, meu corpo e meu coração, para ser tua testemunha leal. Não, Senhor, que minha vida seja um obstáculo entre meus irmãos e teu mistério. Quero ser uma ponte, quero ser como duas mãos estendidas. Peço tua ajuda, de modo que eu seja um cristão de verdade, um cristão ansioso de tua palavra, uma pessoa de oração e de reflexão, um contemplativo de teus mistérios, um celebrante feliz de teus sacramentos e um servidor humilde de todos os meus irmãos, que quando eu disser o corpo de Cristo, eu desapareça e veja teu rosto. Amém. Gostar, gente, boa noite a cada um de vocês. Boa E noite. até o próximo encontro.